Há muitas pessoas que professam a fé cristã, creem em Jesus, porém abominam quando escutam falar sobre demônios ou pessoas endemoniadas. Algumas negam a sua existência, outras pensam que falar sobre isso irá trazer maldição para suas vidas. Eu entendo que é um assunto que não é muito agradável de se falar, mas é necessário ter conhecimento do mundo espiritual para que você vença o seu inimigo. Sim, há um inimigo de nossas almas, chama-se Satanás, e Jesus Cristo venceu. Mas há muitos ainda que vivem em meio a trevas, e o Senhor conta conosco, colaborando para que o Evangelho, as boas novas de Cristo, liberte os encarcerados. Sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e essa é a série O Poder de Jesus, dando continuidade ao estudo do livro de Mateus. Hoje a palavra é sobre a cura de 2 endemoniados, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 34. Nós vamos ler essa palavra e eu vou aqui ensinar a você acerca dela. Preste atenção, pois será edificante para as nossas vidas. A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Espírito Santo, essa é a tua palavra para o dia de hoje, poderosa e eficaz para nos transformar e nos libertar. Ensina-nos cada um segundo a sua medida, transforma-nos segundo a tua imagem e semelhança, aproxima-nos da tua vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se você não lembra ou não viu, no último episódio dessa série, foi o momento em que Jesus acalmou a tempestade. Convido você para ouvir a mensagem anterior. Na verdade, assista toda a série, pois você vai aprender muito. Mas no episódio anterior, Jesus estava com os discípulos no barco quando ele acalma a tempestade. Eles haviam passado por um momento de grande tribulação. E quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos é uma região do povo gentil. Não era o povo judeu, o povo que conhecia a Escritura, que conhecia a palavra. Não era o povo religioso ao qual Jesus estava ali, veio como Messias, como Salvador, mas aquele povo não o reconheceu. Esse povo dessa região dos Gadarenos é um povo pagão, um povo de práticas ocultas que desagradavam a Deus, ignorantes acerca de Deus, o seu reino e do Messias. E a palavra aqui está nos mostrando que assim que Jesus chegou nessa região, foram ao seu encontro 2 endemoniados que viviam aos sepulcros. Quero aqui que você preste atenção em algumas coisas. Em primeiro lugar,
Deus, Ele usa eu e você nessa terra para manifestar o amor e o poder de Deus. É através de pessoas que a palavra é pregada, que demônios são expulsos, pois Jesus nos deu essa autoridade e disse que nós faríamos essas obras aqui. Então, quando Deus tem um plano de libertar alguém, alguma família, pessoas, através da sua vida, antes de que essas coisas venham a acontecer, provavelmente você vai passar por uma tribulação, uma tempestade. Na minha vida, em diversos momentos foi assim. Situações difíceis se levantavam e quando elas se endireitavam, Deus me usava grandemente na vida de alguém e eu entendia o porquê tamanha luta antes disso acontecer. E Jesus, ele passou por isso, ele passou por uma grande tempestade antes de chegar nessa região onde ele seria grandemente usado por Deus. E como nós vemos, esses endemoniados, esses homens, eles foram ao encontro de Jesus. Eles viviam em sepulcros. Um homem, quando está endemoniado, ele vai se isolar, porque é isso que o nosso inimigo quer. Ele quer nos manter sozinhos, encarcerados, enlouquecidos em pensamentos e atitudes erradas. Isolado, o homem não conhece a verdade e é facilmente manipulado e posteriormente destruído. Era claro que esses demônios queriam destruir esses homens. Mas veja, esses homens foram ao encontro de Jesus. Eles sabiam, os demônios sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, coisa que os discípulos tinham certa dificuldade para reconhecer. Os demônios gritavam: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" E daí eu te pergunto, por que esses homens foram ao encontro de Jesus? Porque todo homem, ainda que louco, ainda que endemoniado, possesso, dentro da alma dele, há a natureza divina que grita e clama por libertação e pela luz. Ainda que inconscientemente esses homens viram a luz chegar ali. E esses demônios estiveram frente ao Filho de Deus, ainda que eles não quisessem. Certamente eles estavam ali, frente ao Senhor Jesus, porque eles eram obedientes a Deus. Os demônios obedecem a Deus. Eles não podem fazer nada além daquilo que Deus os permite. É claro que Deus não quer pessoas endemoniadas, mas há atitudes que conduzem as pessoas à prisão, ao encarceramento espiritual, e era a situação daqueles homens. Mas Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos. E foi isso que Jesus foi fazer naquele local. Acerca dessa situação que eu estou ensinando, também Marcos e Lucas descreveram, com a visão que eles tiveram daquele momento ou que foi escutado, que eles escreveram ali. E em Marcos, se eu não me engano, diz que os demônios se prostraram na presença de Jesus. Isso me chama a atenção para algo. Muitas vezes podemos enxergar pessoas se prostrando, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que estão possessas e endemoniadas. Que Deus nos dê discernimento espiritual para não sermos enganados. Mas, continuando aqui, os demônios sabiam que Jesus iria lhes fazer juízo, fazer justiça e destruir com eles. Eles sabiam do poder de Jesus. E eu e você reconhecemos o poder e a autoridade de Jesus? Muitas vezes somos homens e mulheres de pouca fé, pensando que aquela pessoa não tem mais jeito, que aquela situação não tem mais solução, esquecendo-nos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, e que na presença dele todas as coisas se prostram e se submetem à sua vontade. E daí, enquanto fazemos aqui a leitura, observamos que havia ali a uma certa distância uma grande manada de porcos pastando.
E os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: vão. E algumas pessoas dizem, que é porque os porcos eram considerados impuros, pelo povo de Deus, pelo povo judeu, enfim. Mas, queridos, eu quero compartilhar aqui a revelação que o Senhor me deu enquanto eu li essa palavra. Em primeiro lugar, esses homens estavam possuídos por uma legião de demônios. Eram incontáveis demônios na vida daqueles 2 homens, e por isso eles viviam do jeito que eles viviam. E esses demônios pediram para ir nos porcos, e Jesus não deixou que eles fizessem isso por ser bom, por ficar com pena dos demônios, ou para trazer juízo sobre os porcos, Mas porque essa foi uma forma incrível para que se propagasse o feito que Jesus ia realizar. Veja bem, se Jesus tivesse simplesmente libertado aqueles homens, os próximos àqueles homens talvez reconheceriam a obra que foi feita. Os que conhecessem aqueles homens que viviam naqueles sepulcros, que não devia ser muitas pessoas, mas as pessoas que passavam por ali deviam conhecer aqueles homens tidos por loucos, endemoniados, atormentados. Mas quando Jesus permitiu que esses porcos fossem atirados penhasco abaixo, porque foi como aconteceu, a manada de porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Quando aconteceu isso, a cidade inteira viu. As pessoas ficaram perplexas, apavoradas, porque os porcos se atiraram em direção ao mar. Aqui observamos tamanho era o tormento desses homens, o mal que o demônio faz na vida do ser humano. E se os porcos se mataram, por que os homens não fizeram isso? Certamente porque Deus tinha um propósito para a vida desses 2 homens. Por isso que esses homens não haviam ainda tirado as suas vidas, porque a força do inimigo era grande. Certamente, os porcos não suportaram a presença dos demônios dentro deles. Atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreram afogados. E no versículo 33 diz: os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Gente, a notícia da cidade foi os porcos se atirando e não a libertação daqueles 2 homens. A libertação daqueles 2 homens valia muito mais do que uma manada de porcos, que era dinheiro para aquelas pessoas. Jesus só permitiu aqueles demônios entrarem naqueles porcos para que a notícia se espalhasse. Porque Jesus não queria somente libertar aqueles 2 homens. Jesus, ele veio para os gentios. Ele veio para mim e para você, e o evangelho precisava chegar até nós. O evangelho, as boas novas precisavam chegar para aquele povo que não era o povo judeu. Mas Deus os amava e os amou desde o princípio e já tinha um plano para eles. Certamente aqueles 2 homens viraram evangelistas que ficaram testemunhando naquele lugar o que Jesus havia feito por eles. Mas no versículo 34 diz assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Com certeza não foi os 2 homens libertos que pediram isso. Foi a cidade que ficou sabendo da manada de porcos que atirou-se precipício abaixo. E isso lembrou o que aconteceu na minha vida. Logo que eu me converti, eu creio que eu era realmente como esses homens, uma endemoniada por tudo que eu vivi, por tudo que eu fazia. A palavra de Deus mesmo diz que se em nós não habita o Espírito Santo de Deus, habita outra coisa, que não é de Deus. E quando eu me converti e fui liberta, algumas pessoas não gostaram do que viram. Algumas pessoas pensaram que eu estava louca, que eu estava fanática, o que eu estou fazendo na minha vida.
porque meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus valores mudaram e aquelas pessoas ainda estavam presas nos seus pecados, vivendo cegas nesse mundo que jaz no maligno, do qual eu já fui assim. E quando uma libertação dessa forma acontece na vida de alguém, isso causa medo, assusta quem está olhando. Certamente as pessoas não vão entender ainda que o milagre seja enorme, mas o tempo dirá. Quem é morto espiritualmente não entende a obra de Deus, mas Jesus Cristo é aquele que traz vida aos mortos e é esse Jesus que nós precisamos anunciar. O poder de Jesus Cristo é ilimitado, é grandioso. João nos diz na palavra que tudo que Jesus fez não está relatado na palavra, nas Escrituras, porque seria impossível. Ele fez muitos milagres e continua fazendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! Que essa palavra te incentive a estudar o Evangelho, a querer conhecer mais profundamente a Escritura, para que você seja um instrumento poderoso de libertação nas mãos do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te edificado, te ensinado. Próximo episódio vamos falar sobre a cura de um paralítico. Não perca, será tremendo. Querendo Pai, até o próximo vídeo.